Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 15, versículo 1 até o versículo de número 10. Lucas, capítulo 15, versículo 1 até o versículo de número 10. Todos os pecadores e publicanos se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: quem de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, a põe nos ombros alegremente. Vai para a sua casa e reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já encontrei minha ovelha perdida. Eu vos digo que da mesma forma haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quem é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e a procura atentamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que tinha perdido. Eu vos digo que da mesma forma há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tome o vosso assento. Aleluia. O Senhor é maravilhoso e Ele está presente aonde o adoram. Eu sei que nós já estamos adorando e já sentindo essa presença maravilhosa do amado, querido Espírito Santo. Glória a Deus sobre as nossas vidas, sobre esse ambiente aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Aqui nós lemos parábolas onde Jesus conta. Jesus, Ele trabalhava com parábolas para o melhor entendimento das pessoas, para elas entenderem o que Ele veio fazer, quem é Ele e qual o destino e aonde é o reino dos céus. Nós vemos aqui no capítulo 15 de Lucas, aonde Ele vai declarar palavras maravilhosas do próprio Jesus. É Jesus quem está contando essas parábolas. E parábola é um recurso de uma linguagem de origem judaica, onde Jesus utilizou muito na época nos seus discursos. Para quê? Para esclarecer o seu ensinamento. Nos evangelhos nós encontramos cerca de 40 parábolas contadas por Jesus. E nós sabemos que todas elas têm uma mensagem, têm um foco, têm uma direção, têm uma moral. E Jesus aqui está percebendo que alguns fariseus, alguns escribas estão murmurando, ou murmurar é falar baixinho. Eles estão falando baixinho entre eles, dizendo desta forma: este homem está pregando há tanto tempo, está anunciando palavras, mas só que é o seguinte, ele recebe pecadores, ele se alimenta com pessoas pecadoras, ele se aproxima de pessoas pecadoras, ele abraça pessoas pecadoras. Aos olhos da sociedade, para aqueles fariseus e escribas, aqueles que Jesus se aproximava, conversava com eles, se alimentava juntamente com eles, para os fariseus e para os escribas, não eram merecedores de ouvir tantas palavras belas e abençoadas.
E eles se perguntam e murmuram entre eles: mas este homem recebe pecadores, come com eles nas suas casas. Jesus sabendo o coração, Jesus entendendo como sendo Deus onisciente na terra, ele vai olhar para aquele povo que está ali e vai começar a contar uma parábola. A primeira que ele conta é de um pastor, é de um homem que perdeu uma ovelha. Tinha 100 ovelhas, mas de repente ele tem a falta de uma. Diz Jesus na parábola: ele deixou as 99 e foi atrás daquela uma que se perdeu. Jesus prossegue na parábola dizendo: olha, este homem ele vai atrás, e de tanto ele procurar, ele encontra a ovelha que estava perdida. Coloca ela nos seus ombros e alegremente ele volta aonde estão as 99, dizendo: agora sim está completa, ninguém ou nenhuma das ovelhas estão perdidas. Vou fazer o quê? Eu vou me alegrar. Ele vai para casa, ele reúne os seus amigos e vizinhos e ele diz: alegrai-vos comigo, porque já encontrei a minha ovelha perdida. Jesus está direcionando uma mensagem para aquelas pessoas que estão lhe ouvindo, mas ele não para por aí. Jesus continua na sua mensagem dizendo: quem é a mulher que tendo 10 dracmas se perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la, e quando ela encontra, ela faz da mesma forma, ela reúne as amigas, ela chama as vizinhas e ela diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que tinha perdido. Jesus prossegue dizendo a partir do versículo de número 11, trazendo na mesma mensagem, na mesma moral das parábolas, dizendo: um homem, ele tinha 2 filhos em casa. O mais moço chamou o pai e disse: pai, dá-me a minha parte que me pertence, porque eu vou sair, eu vou aproveitar a minha vida. Diz a Bíblia que o pai reparte os bens, entrega para o filho mais novo e ele sai para o mundo. Mas de repente Jesus conta na parábola que o filho está distante da casa do pai, tem o que lhe pertence, mas porque não está nos cuidados do pai, ele começa a perder tudo aquilo que ele tem. E a história que Jesus está contando, ele diz: mas de repente houve fome, houve dificuldades nas terras onde o moço estava. Agora ele vai trabalhar em um lugar, apacentar os porcos, mas de repente ele cai em si, e diz: o que eu estou fazendo aqui na casa de meu pai? Os trabalhadores têm em abundância e eu aqui estou perecendo, estou passando fome, perecendo necessidades. Vou me levantar e vou dizer para o meu pai, vou voltar para a casa do pai e dizer: pequei contra o céu e perante ti. E o moço se levanta. Quando está se aproximando na casa do pai, o pai está enxergando ele de longe, ele sai correndo, abraça o moço, lhe dá um beijo e começa a se alegrar. Aonde que está o teu anel? Aonde que está o teu calçado? Aonde que estão as tuas vestes? Ele faz um convite para alguém: traz um anel aqui, traz uma sandália aqui, traz vestimenta aqui. Por quê? Porque agora a gente vai fazer festa. Aquele que estava perdido, neste momento ele foi achado e a gente vai começar a se alegrar. Jesus está contando essas parábolas. A primeira dessas 3 que Jesus conta aqui, com uma direção maravilhosa.
A primeira é, Jesus fala de um pastor. Na época, muitos pastores, muitas ovelhas, eles eram experientes. Jesus falou, eu vou contar uma parábola de um pastor. Ele tinha 100, ele perdeu uma, mas ele deixou as 99 em bom cuidado e foi atrás da ovelha. Jesus está dizendo aqui nessa parábola para eles, vocês estão murmurando, porque eu estou aqui com os pecadores? Porque eu estou aqui com eles? Da mesma forma que um pastor não quer deixar nenhuma ovelha sozinha, perdida, machucada, assim também é meu Pai. Assim também é a obra do Pai. Todos aqueles que estão perdidos, o Pai não quer deixar perdido. O Pai quer resgatar. O Pai quer trazer de volta. Jesus conta da dracma perdida. Na época as mulheres não tinham muito valor, não era dada a oportunidade, mulher não tinha palavra para se pronunciar. Agora Jesus quer chamar a atenção das mulheres também, e ele diz, quem é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Jesus está dizendo de uma cultura deles também, de um compromisso de laço matrimonial, de um casamento. Toda moça que iria casar recebia uma diadema ou recebia um colar com 10 dracmas ou 10 moedas. E cada vez que ela usava aquela diadema com as dracmas ou aquele colar com as dracmas, ela dizia, eu estou comprometida, eu tenho dono. E agora Jesus chama a atenção das mulheres. A mulher está em casa, ela perdeu uma dracma, ela ficou com 9, mas ela se preocupa, eu não posso ficar, porque o compromisso é completo. Foram 10 dracmas que me entregaram, eu vou cuidar das 10 dracmas. É interessante que Jesus está chamando a atenção aqui, que a mulher, quando ela percebe que ela perde, ela não fica parada. O que vai acontecer? O primeiro ato que ela faz, aleluia, ela acende a lâmpada. As casas na época não tinha muitas janelas conforme tem, porque por causa dos ventos, por causa da areia que entrava sobre a casa. Então era só as casas grandes que tinham algumas janelas. As casas pequenas, na totalidade, tinha só a porta de entrada. Dentro da casa era escuro, então alguém que queria procurar algo dentro de casa precisaria acender a lâmpada. Jesus está chamando a atenção. Agora ela perdeu aonde? Ela perdeu em casa, dentro de casa. O pastor perdeu a ovelha, mas foi longe do aprisco e ele foi atrás. A mulher perdeu a dracma dentro de casa e ela foi atrás. Mas como acende a lâmpada? Toda vez que a lâmpada vai ser acendida, a treva vai ter que bater em retirada. Toda vez que a lâmpada vai ser acendida, a sujeira vai aparecer. E toda vez que a sujeira vai aparecer, alguém que é inteligente se toca. Eu só vou encontrar a dracma perdida, algo de valor, enquanto eu varrei essa sujeira. E Jesus está dizendo, ela acende a lâmpada. Quando ela acende a lâmpada, não era acostumada, de repente ela vê a sujeira e diz, eu só vou encontrar algo de valor que eu perdi dentro da minha casa, enquanto eu começar a varrer essa sujeira. Jesus está dizendo, ela varre a casa. Enquanto ela tira toda a sujeira, ela vai começar a procurar atentamente até encontrar. Na minha conjectura, talvez a mulher perde, passa 10 minutos, mas ela continua procurando, passa 15 minutos, mas ela continua procurando, mas ela pensa, não, é algo de valor. Se é algo de valor e eu perdi dentro da minha casa, eu vou procurar até encontrar. Aleluia, aleluia. E Jesus diz nesta parábola,
Ela procurou atentamente até encontrar. Quando ela encontrou, ela se alegrou, chamou as amigas, chamou as vizinhas e disse: vamos se alegrar. Por quê? Porque eu achei a minha dracma perdida. Eu creio que Jesus está contando essas parábolas e está dando uma olhada para os fariseus e os escribas e está sondando a vida deles. E é por isso que ele diz no versículo 10: e eu vos digo que da mesma forma que vocês ouviram aqui, alguém perdeu, mas encontrou, se alegrou e fez festa. E eu vos digo que da mesma forma acontece alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus quer dizer para eles: estes aqui que vocês estão apontando e dizendo que não são merecedores de ouvir essas palavras, eu digo para vocês, o céu gosta deles, o céu está apostando neles. Enquanto eles se arrepender, o céu vai fazer festa, da mesma forma que o pastor fez festa, da mesma forma que as mulheres fizeram festa, o céu vai fazer festa por aquele que se arrepende. Mas Jesus dá uma chave aqui: só vai acontecer festa enquanto houver arrependimento. Eu posso ouvir, eu posso seguir, eu posso saber, mas se eu não me arrepender, não acontece festa no céu. Eu posso ser falho, eu posso ser pecador. Alguém pode olhar para mim e não dar valor, alguém pode olhar para você e não dar valor, apontando o acusador que é Satanás acusa todos os dias perante Deus, diz a palavra. Mas a palavra também diz que tem um advogado que intercede por nós perante o Pai. Aleluia! Jesus está dizendo para eles: da mesma forma que a ovelha tem valor para esse pastor, da mesma forma que a dracma tem valor para esta mulher, assim esses pecadores têm valor para o Pai, têm valor para o reino de Deus. Aleluia! E Jesus segue a parábola do filho pródigo, dizendo que o pai também tinha 2 filhos, mas também perdeu um. Se você for observar nessas parábolas, também são parábolas que falam de número, porque o pastor tinha quantas? 100 ovelhas. A mulher tinha 10 dracmas perdidas. Número. O pai tinha 2 filhos. Se a gente for colocar numa contagem de porcentagem, quem perdeu menos aqui foi o pastor. Porcentagem. Ele tinha 99, ele perdeu uma. Ele perdeu 1%. A mulher tinha 10, ela perdeu uma. Ela perdeu 10%. O pai tinha 2 filhos, perdeu um, perdeu 50%. Agora a gente entende que em todas essas parábolas Jesus está dizendo: tem gente que perde pouco, tem gente que perde razoável, tem gente que perde muito. Aleluia! Mas em todas essas percas, no final da história, a notícia foi a mesma. Foi achado aquilo que estava perdido.
Talvez alguém nos tempos, nos dias que nós estamos vivendo, está perdendo pouco. Talvez alguém está perdendo razoável. Talvez alguém está perdendo muito com situações da vida que nós estamos vivendo. Mas quando a gente vai olhar para a história, para a parábola, aleluia, do pastor, ele perdeu. A parábola começa perdendo, mas ela termina com alegria, porque achou. Quando a gente vai olhar para a parábola da dracma, ela começa perdendo, mas ela termina com alegria, porque também foi achado. Quando a gente vai olhar para a parábola do filho pródigo, ela começa o pai perdendo o filho, mas ela termina: vamos se alegrar, porque o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto, mas agora está vivo. Não sei qual história você está ouvindo quanto a você, quanto aos seus projetos, quanto à sua família, mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, na direção do amado querido Espírito Santo, por mais que agora a história está sendo contada, ele está perdendo, ela está perdendo, só que eu tenho uma notícia do céu para a tua vida aqui nessa noite. Pode começar com perca, pode a história continuar com perca, mas o final da história vai ser de alegria. Aquele que estava perdido foi achado. Aquele que estava perdido foi achado. E eu sei que o amado Espírito Santo que já está falando ao seu coração. E eu sei que é o amado e querido Espírito Santo que já está falando ao seu coração. Quando o pastor perde a ovelha, ele percebe que perde, mas ele tem consciência: ovelha gera ovelha, ovelha dá crescimento. Por que o pastor vai atrás da ovelha? Porque a ovelha emite sons, a ovelha geme, a ovelha está pedindo ajuda, mas ela não sabe o caminho de volta. Aí o pastor pega e sai procurar. Enquanto a ovelha está gemendo, o pastor vai lhe achar. Enquanto a ovelha está emitindo som, pedindo socorro, o pastor vai lhe achar. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, enquanto você acha que está tudo perdido, mas enquanto você estiver emitindo sons, aleluia, enquanto você estiver gemendo, enquanto você estiver pedindo socorro, o pastor vai ouvir a tua voz. O pastor vai localizar você, aleluia. E o pastor só pode encontrar e só pode achar quem pede ajuda, aleluia. Aqueles que estão pedindo ajuda para o bom pastor, ele está disponível para encontrar você, aleluia. A ovelha não sabe o caminho de volta, mas o pastor vai, escuta o gemido e traz de volta. A dracma perdida não emite som. O trabalho da mulher foi maior, só que ela sabe o local que ela perdeu e ela sabe como achar. Aleluia, aleluia. E é por isso que ela faz a limpeza na casa e diz: eu não posso deixar algo de valor se perder dentro da minha casa. Eu não posso deixar a minha casa na escuridão, sendo que eu sei aonde que está a candeia, sendo que eu sei como que acende o fogo para clarear aqui dentro da minha casa. Deus está dizendo para você, através dessa parábola aqui nessa noite, se você sabe aonde perdeu algo de valor, se você sabe como acender a candeia, vai em busca de algo de valor que você perdeu. Se precisa limpeza na casa, pega a vassoura e limpa a casa. Por quê? Porque a palavra de
de Deus está entrando e está iluminando a tua mente, iluminando os teus atos, aplanando os caminhos para você tomar decisões, aleluia, e dizer: vamos se alegrar, o que eu tinha perdido de valor lá dentro da minha casa, dentro de mim, do meu coração, através da palavra, da lâmpada, aleluia, o Senhor me ajudou, glória a Deus. Mas é interessante que Jesus fala do pai que perdeu os filhos. O pai não mandou ninguém sair, não, mas o filho decidiu. Mas é interessante que o pai, ele não vai atrás do filho, não vai. Por quê? Porque o filho sabe o caminho de volta para voltar para a casa do pai. A ovelha está perdida, mas não sabe o caminho de volta. A dracma está perdida, mas não sabe que está perdida, não emite sons. Agora o filho pródigo, quando sai da casa do pai, aproveitando as coisas do mundo, mas de repente, sempre longe da casa do pai, haverá situações difíceis, haverá abandono. Só que o meu amigo Espírito Santo, que está aqui conosco nessa noite, ele está trabalhando no seu coração, ele está trabalhando na sua mente. Primeiro ele fala no seu coração, e ele está dizendo: filho, volta para os meus braços. Neste primeiro dia da semana, neste domingo à noite, o céu quer fazer festa por causa de você que está me ouvindo aqui nessa noite. Jesus conta essas parábolas e ele demonstra um grande amor que Deus tem. Por quem? Por aqueles que estão perdidos. Por aqueles que estão perdidos e não sabem o caminho de volta. Por aqueles que estão perdidos, mas não sabem que estão perdidos. Mas por aqueles que estão perdidos e sabem o caminho de volta. E eu creio que o pai todos os dias ficava atento para onde o filho saiu. Ele estava atento: será que o meu filho vai voltar? Mas nenhum belo dia ele tem uma surpresa: o filho está retornando, aleluia. Está debilitado, está fraco, está ferido, só que o amor do pai não mudou pela vida do seu filho, aleluia, glória a Deus. Ele sai correndo, abraça o moço, dá um beijo. Por quê? Porque se o pai não sai correndo e não beija, não abraça o moço, a lei da época dizia: se ele entrar na casa e o pai não tiver esse ato de abraçar e de beijar, ele, o filho, é digno de morte. Mas o pai, entendendo que o filho que estava perdido estava retornando, o pai sai correndo, abraça o seu filho, dá um beijo, aleluia, dizendo: a gente vai renovar a nossa aliança que você perdeu. Traz um anel para colocar no dedo do meu filho, aleluia. Você está desonrado, você não tem veste, traz a melhor roupa. Você está como escravo, está sem calçado, traz uma sandália para os pés, aleluia. E o que vai acontecer? Mata o melhor bezerro que tem, porque a gente vai festejar. Eu quero dizer para você que você tem valor mesmo pecando, mesmo com os seus pecados que você adentrou aqui dentro dessa igreja. Mas a mensagem que Jesus quer
passar nessas parábolas uma mensagem que o Pai é um Pai de misericórdia, o Pai é um Pai de amor, e o Pai é um Pai de perdão. Enquanto a sociedade não tem misericórdia, enquanto o mundo não tem amor, enquanto o mundo não tem perdão, o Pai te espera nessa noite de braços abertos. Eu estou aqui porque eu tenho misericórdia de ti, eu estou aqui porque eu te amo, eu estou aqui porque eu perdoo você. De pé por bondade.